Olá, amigos e irmãos, mais uma vez bem-vindo ao canal Verso a Verso. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, clicar no sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for postado, vocês serão notificados. E não esqueçam de dar seu like, o famoso joinha, para que o YouTube vá colocando o vídeo como relevante. Assim mais pessoas também vão poder ver e juntos a gente compartilhar o conhecimento das Sagradas Escrituras. Hoje é a continuação do capítulo 2, a gente já está quase encerrando ele. E a gente vai entrar na próxima semana no capítulo 3, que começa a ficar ali mais interessante, que é Deus falando com Moisés na sarça ardente. A gente vai ver algumas conexões com o Novo Testamento, quando Cristo lá na frente vai utilizar uma mesma terminologia em que Deus Pai utiliza aqui, Deus Filho utiliza lá na frente, lá no Novo Testamento, e alguns fariseus ali, o pessoal queria matar Cristo porque eles reconhecem esta passagem aqui e fala com Cristo ali, meio que assim, você está dizendo que é Deus, e era justamente o que Cristo estava afirmando quando ele utilizou o mesmo termo em que Deus Pai utiliza aqui com Moisés na sarça ardente. Mas isso na próxima semana, não percam, a coisa está ficando mais interessante ainda. A gente vai ver Deus livrando o povo, os milagres, algumas conexões com o Novo Testamento. Mas até lá, vamos então voltar para Êxodo 2, a gente vai pegar agora do 16 até o 25. A gente vai ver Moisés se casando e a morte do rei do Egito e o povo clamando a Deus, e Deus ali misericordiosamente tendo compaixão do povo e agora sim levantando Moisés mesmo de fato para livrar o povo. Mas vamos lá. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Lembrando que esses acontecimentos estão ali logo após Moisés matar o egípcio, fugir. Ele vai tentar apaziguar algumas situações ali com 2 hebreus que brigavam entre si, acaba não tendo muito sucesso. E ali é meio que uma representação daquilo que Moisés enfrentaria lá na frente também. Os hebreus reclamando, brigando, e Moisés ali no papel de mediador entre Deus e o povo. Embora esses eventos até aqui pareçam insignificantes, a gente vai ver que é Deus conduzindo toda a história. Não de forma passiva, como diz o teísmo aberto. Em falar nisso, eu queria recomendar aos amigos e irmãos este livro do John Piper. Quem não conhece o John Piper, procure aí, vale a pena. Ele é escrito por Piper, Justin Taylor e Paul Helseth, acho que se pronuncia dessa forma. Teísmo aberto, uma teologia além dos limites bíblicos. Este livro é bastante interessante. Para quem não conhece teísmo aberto, eu vou dar apenas uma pequena explicação, assim, arranhar a superfície do que é. Por que eu toquei nesse assunto de que é Deus conduzindo toda a história ali, decretando como as coisas deveriam acontecer? Para o teísmo aberto, Deus não decreta as coisas que irão acontecer. Ele meio que fica esperando, digamos, as decisões humanas, esperando o que é que os homens vão decidir, que caminho o homem vai tomar, e assim Deus vai ajeitando-se, amoldando-se aquelas situações de modo que ele vai fazer aquilo que ele quer. Nisso a teologia clássica, reformada, e o teísmo aberto, eles concordam em parte que ao final Deus vai cumprir o que ele quer, mas a diferença essencial é que, para a teologia reformada, Deus decreta. Não há possibilidade de ser diferente quando Deus decreta. A gente tem uma linha tênue ali, entre livre agência e livre arbítrio, mas nós vamos
tocar nesse assunto mais para frente, não agora. Mas a questão é que, para a teologia reformada, Deus decreta e a coisa acontece da forma como ele decretou. Então, se ele fala que o povo seria cativo no Egito, que José seria vendido, as coisas serão daquela forma. Para o teísmo aberto, não. As coisas vão se desenrolando e Deus vai se adequando àquelas situações. De modo que, para o teísmo aberto, Deus não decreta como vai acontecer. Ele espera lá, então, estou vendo aqui que eles querem vender José para um grupo de ismaelitas. Então, se eles venderem, então eu vou tomar essa atitude cá. Para o teísmo aberto funciona dessa forma. Ou seja, Deus não conhece, digamos, a decisão do homem até que ele faça. Diferente da teologia reformada, por exemplo, e da Bíblia, principalmente, a teologia reformada ela está baseada nas Escrituras Sagradas, que diz que Deus conhece todos os pensamentos do homem. Ainda nem a palavra veio à minha boca e o Senhor já sabe. Não é isso que diz as Escrituras? Então, o teísmo aberto é basicamente isso. Claro que é muito mais profundo, há muito mais coisas. Eu fiz apenas um pequeno comentário para que a gente assim, tenha uma noção do que é, e do quanto é perigoso o teísmo aberto. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver nas Escrituras Deus decretando como as coisas devem acontecer e não apenas se moldando a ela. Daqui para frente a gente vai começar a ter uma noção muito maior disso aí. Então, Moisés terminou lá, digamos assim, seu período no Egito, e ele vai matar o homem, um egípcio, e vai fugir para Midian. Aqui ele vai encontrar as filhas de Reuel. Olha aqui uma outra coisa interessante, porque a gente conhece o sogro de Moisés pelo nome de Jetro, mas aqui ele é chamado de Reuel. Mas vamos voltar cá um pouquinho por enquanto. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Em algumas traduções, o príncipe de Midian tinha 7 filhas, que é Jetro, Reuel, a mesma pessoa. A gente vai ver aqui por quê. As quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aqui a gente tem as filhas de Jetro, futuro sogro de Moisés, trabalhando. Isso aqui é interessante. Eu me lembro que o pastor da IBU, onde eu sou membro, né, o pastor Helry, ele cita um caso de um rapaz que é juiz, se não estiver enganado, em um condado nos Estados Unidos, e que na igreja ele é um dos zeladores. Por que isso? Porque isso tem a ver com esse texto aqui, com essa parte. É que aqui Jetro parece ser uma pessoa muito importante, parece ser rica, e em algumas traduções príncipe, e suas filhas estão fazendo um serviço que, digamos assim, aos olhos humanos não seria um serviço para filhas de príncipes, né? Ou para a filha de um príncipe. Da mesma forma como, talvez, aos olhos de outras pessoas, um juiz não deveria ser um zelador, mas a obra do Senhor estava sendo feita ali. Aqui é uma questão de humildade e que tudo na casa de Deus é bem-vindo para serviço dele. Não há serviços maiores nem serviços menores. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. As filhas de Jetro aqui glorificavam a Deus, mesmo sendo filhas de príncipes. Elas glorificavam fazendo o seu serviço, e pelo que a gente tem uma noção aqui, ela é um trabalho demorado, parece que era bem feito, da mesma forma como aquele juiz também glorificava a Deus. Na corte ele era o supremo ali, o juiz, aquele que toma decisões. Na igreja ele era o zelador e glorificando a Deus como zelador, da mesma forma como ele glorificava a Deus sendo juiz. E é nisso que a gente precisa nos focar, glorificar a Deus, seja naquilo que nós fazemos. Se somos costureiros, os melhores costureiros. Se somos garis, os melhores garis. Se trabalhamos com informática, nós devemos procurar ser os melhores e glorificar a Deus naquilo. Verso 17.
Então vieram os pastores e as enxortaram dali. Sim, já ia esquecendo. Vamos voltar cá o nome Reuel, né? Porque é citado que o nome o pai das filhas, o nome dele era Reuel. Reuel significa amigo de Deus, que, como a gente falou, se tornaria o sogro de Moisés. Ele também é chamado de Jetro, um pouco mais abaixo. Vamos ler, no capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. É a mesma pessoa. O que nos parece é que Jetro e Reuel são variações do mesmo nome. Isto não é incomum nas Sagradas Escrituras. Então, Reuel, Jetro e Obabe. Obabe, isso, a gente vai encontrar isso lá em Números 10, 29. Também é um nome para alguma transliteração para Jetro. Mas, basicamente, é só uma questão ali, talvez, do nome de um clã ou de alguma variação por causa da língua utilizada em algum lugar. Se a gente for pegar, por exemplo, Jesus, o nome Jesus, ele é uma transliteração direta do nome Josué, Joshua, né, que está no hebraico. Então, Jesus e Josué são basicamente o mesmo nome. Jesus é uma transliteração do nome Josué, Joshua, que está lá no Velho Testamento. Então, verso 17. Então vieram os pastores e as enxortaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e o deu de beber ao rebanho. Aparentemente, essas mulheres elas estavam fazendo um trabalho que talvez fosse de algum homem, mas, como eu falei anteriormente, elas, como mulheres recatadas ali, trabalhadoras, elas estavam pegando água, né, algum poço. Chegaram pastores e enxortaram ela de lá, expulsaram. A gente não sabe por quê. As escrituras aqui não nos dão mais detalhes. Mas é possível que esses pastores tenham sido pastores de ovelhas ou de gado de algum vizinho ali de Jetro, de Reuel. E é possível também, lembrando que isso é conjecturas, de que elas estivessem pegando água e eles também quisessem pegar água no mesmo local, no mesmo poço. Então, pelo fato talvez de elas serem mulheres, eles as tenham expulsado para querer pegar primeiro. Só que Moisés vai ver isso, Moisés vai presenciar isso e Moisés vai defendê-las. Ele, como um bom servo do Senhor, olhando aquela injustiça, olhando que as mulheres estavam ali sendo de alguma forma agredidas sem motivo, a razão justa, ele vai defendê-las. E não somente isso, Moisés também não estava somente, digamos assim, disposto a defender as filhas de Reuel, Jetro, mas também ele as ajuda a dar água para o gado ou os animais. Vamos ver. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés não somente defendeu, digamos assim, salvou a vida delas de alguma forma, mas ele também pegou a água, provavelmente ele as ajudou ali depois a catar, a recolher a água desse poço, desse rio, a gente não sabe direito o que é que era, e ajudou elas a dar água para o rebanho. É possível que esse trabalho seja um tanto demorado. A gente vai ver isso porque que esse trabalho não era uma coisa assim rápida. A gente vai ver mais à frente aqui um pouco. Vamos lá. Tendo elas voltado a Reuel, verso 18, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou:
por que viestes hoje mais cedo? Aqui é interessante. Elas vão, né, passar por aquela situação, Moisés vai ajudá-las e certamente elas acabaram o serviço mais cedo porque Moisés ajudou, e também é possível que elas tenham voltado mais cedo por medo de acontecer de novo aquela situação. Então o que a gente tem aqui é que parece que elas trabalhavam por um período longo, um período talvez uma manhã inteira, ou uma manhã e uma parte da tarde, não é possível saber. Mas a gente percebe pelo texto, o texto não nos dá margem para a ideia de que elas trabalhavam pelo menos um período longo do dia. Ou seja, elas não ficavam ociosas, sem fazer nada, porque eram filhas de príncipes, filha de Jetro, que era um homem ali que tinha posses. Ele certamente tinha outras pessoas que podiam fazer esse trabalho, funcionários, mas suas filhas estavam ali aprendendo um ofício, trabalhando para o seu pai. É isso que nós tiramos desse texto. Então ele vai questioná-las por que elas vieram mais cedo. E o que elas responderam? Responderam, pois elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Olha que Moisés aqui, ele não é considerado um hebreu. É interessante isso aqui. Lá no Egito, os egípcios chamavam ele de hebreu. E de fato ele era hebreu. Muito embora ele passou boa parte da sua vida, como a gente viu, no palácio de Faraó, sendo tratado como egípcio, aprendendo os ofícios, e o conhecimento, a ciência egípcia. E quando ele chega diante de hebreus, ele agora é reconhecido como um egípcio. Talvez, pelo modo como ele falava. É possível que ele tenha adquirido algum sotaque ali do povo egípcio, e ao dialogar com elas, ao conversar com elas, elas tenham notado esse sotaque. Mas isso, mais uma vez, é apenas uma conjectura. Então, ele responde: um egípcio nos ajudou. E aí, no verso 20, vai perguntar: e onde ele está? O pai delas pergunta: cadê esse benfeitor, Cadê esse homem que livrou vocês da mão desses pastores? Por que é que ele não está aqui conosco? E elas, mulheres certamente recatadas, e aí é uma coisa interessante, porque as mulheres cristãs devem ser dessa forma. A gente vê algumas coisas tristes que em determinados locais, com determinadas pessoas, igrejas, as mulheres de Deus, ali com roupas bem sensuais, decotes nas igrejas, com comportamento, digamos, não tão ortodoxo. O que a gente vê aqui são mulheres recatadas, que estão servindo a Deus. Não estou querendo fazer nenhum tipo de alusão aqui, as mulheres devem vestir somente saias, andar com burca, nem escondendo, fazer igual no Oriente Médio, que só fica a bolinha branca do olho de fora. Não é isto. Não, de longe não é isto. Mas deve-se haver um equilíbrio. As mulheres não precisam ser vulgares para serem sexys, não precisam ser vulgares para serem bonitas. É tudo dentro de um limite. O bom senso deve sempre agir, mas não é bem isso que nós muitas vezes vemos com determinadas pessoas, e isso acontece dentro de muitos templos, dentro de determinadas igrejas, e isso nos deixa bastante triste. Mas elas estão ali trabalhando como mulheres recatadas e educadas. Elas não levaram Moisés imediatamente para a casa de seu pai. Não deveria nem mesmo fazer isso, afinal elas mal conheciam Moisés, embora ele tenha ajudado elas, mas você não vai levar para casa um estranho só porque ele em alguma situação lhe ajudou.
mas o pai delas vai fazer isso. Vamos lá. Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Ele questiona: esse benfeitor, ele ajudou vocês, era para vocês terem trazido ele, era para vocês terem vindo com eles para cá, vamos dar de comer e beber a eles. Era uma forma de agradecer. Chamai-o para que coma pão. Moisés vai com elas, né? Talvez é possível que nem tenha sido elas que foram buscar Moisés. É possível que aqui um outro funcionário de Jetro, alguém lá a cavalo montado, tenha ido procurar Moisés de novo para trazer para que eles comessem. É certo que Moisés não ficou lá parado no mesmo local onde ele ajudou as moças. Ele perambulou por algum canto. E ele, lembrando que ele estava ali se escondendo, entre aspas, do povo egípcio, porque ele havia matado um egípcio e agora ele estava fugitivo. Então, vamos lá. Chamai-o para que coma pão. A gente não sabe em quanto tempo se deu desde a hora que essa pessoa foi atrás de Moisés e a hora que voltou, mas o que nós temos aqui no verso 21 é que Moisés consentiu em morar com aquele homem. Olha que interessante. Aqui é aquela coisa que nós vimos lá no início, que eu falei sobre teísmo aberto e sobre a providência divina decretando as coisas. Aqui todo o cenário, a história está sendo moldada por Deus, está sendo, digamos assim, decretada por Deus para que culminasse então em Moisés ser aquele que livraria o povo hebreu dos egípcios. Moisés vai morar com Jetro. A gente não sabe por quanto tempo. Ele vai ter um filho com uma das filhas de Jetro, é o que a gente vai ver aqui na frente. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora foi a esposa então de Moisés, filha de Jetro, a qual deu à luz a um filho a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Certamente o nome Gerson tem alguma relação com isso. Então, Moisés, que sai fugido do Egito, ele encontra aquela situação no meio do caminho com os hebreus que lutavam entre si, não tem sucesso ali. Mais à frente aqui, Moisés agora vai defender o povo hebreu de novo, na figura das filhas de Jetro. Então a gente vê se desenhando o papel de Moisés como mediador e como libertador. Culminando então aqui, isso vai ficar para o próximo capítulo, que é Deus chamando Moisés na sarça ardente, e vai culminar então em Moisés libertando o povo do Egito. No verso 21 nós temos então Moisés se estabelecendo em Midian, e isso tinha alguns aspectos que a gente precisa verificar. O primeiro deles é que era para proteger Moisés durante um determinado período de tempo que a gente não sabe qual é. Lembrando que Moisés estava fugido do Egito. Então Moisés foge, acontece essa situação aqui agora, providência divina. Isso aqui não é mero acontecimento, não é coincidência, não é nada disso, é Deus decretando a história, preparando todo o cenário para culminar depois na libertação do seu povo. Então a gente tem aqui Moisés se estabelecendo, e o objetivo aqui de Deus é proteger Moisés. Uma segunda coisa é que Moisés vai ser preparado aqui durante esse período para o serviço que ele faria lá na frente. E um outro aspecto é que Moisés, estabelecido em Midian, ele vai passar por algumas dificuldades, digamos assim, dificuldades financeiras, por assim dizer.
Se no Egito ele tinha tudo do bom e do melhor na corte de Faraó, aqui Deus o prepara para as situações de pobreza e dificuldades que eles passariam no deserto até chegar em Canaã, né? Naquela travessia que a gente já conhece. Então, se no Egito, digamos assim, Deus ensinou ele a ser um estudioso, né? um cavalheiro, um estadista, e o preparou também para algumas, mentalmente, psicologicamente e, digamos assim, em relação a estudo para guerras que viriam. Se isso tudo foi preparação lá no Egito, aqui em Midian, ele vai ser, digamos assim, provado no sentido de que ele precisa agora ter mais devoção a Deus. Se lá no Egito ele tinha todas essas coisas do bom, do melhor, estudo, né, preparação na ciência e tudo mais, aqui em Midian Deus vai treiná-lo, vai prová-lo, vai levá-lo a situações em que ele fosse mais devoto a Deus e que dependesse, então, mais de Deus a partir de agora. E aí a gente tem, então, a partir do verso 23, uma mudança na direção do texto. Encerra-se ali, por enquanto, essa parte da história de Moisés e nós vamos voltar agora para o Egito. Verso 23, aqui em diante é a morte do rei do Egito, né, conhecido como Faraó, e um aumento, digamos assim, no sofrimento do povo, de modo que eles vão clamar a Deus e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Decorrido muitos dias, ou muitos tempos, né, talvez alguns anos, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dessa servidão, eles começaram a clamar a Deus. Provavelmente aqui, a matança das crianças, como a gente viu lá, ela não continuou. Essa parte da aflição ali do povo hebreu possivelmente ocorreu só durante aquele período em que Moisés nasceu ali e era naquele objetivo, né, de diminuir o povo hebreu, porque o rei ali, o faraó, tinha medo de que eles se juntassem com outras nações e fosse contra o Egito. Mas o que a gente vê aqui agora, e provavelmente essa matança não continuou, e os egípcios parecem agora não estarem mais preocupados com o crescimento do povo hebreu, desde que ele conseguisse manter esse povo sob escravidão. Então parece aqui que em vez de ele querer diminuir, ele não se importava mais, porque possivelmente, mais uma vez, conjecturas que a gente pode fazer, abstrações do texto, de que talvez até fosse mais interessante que o povo aumentasse, né, em quantidade, porque seriam mais escravos. Lembrando que muitas obras aqui foram feitas nesse período, utilizando mão de obra escrava hebreia, talvez pirâmides e outros monumentos. Então, o que acontece aqui é que esse período de escravidão e esse período de sofrimento, ele se estende e aumenta. Era comum, por exemplo, que sucessões de faraós, aquele que vinha após o outro, ele fosse tão ruim ou muitas vezes pior do que seu antecessor no que se refere a castigos e a escravidão, enfim, a colocar o povo ali mesmo sob penas duras, como a gente viu nos capítulos anteriores, se alimentando malmente, né, sendo castigado. Eles tinham assim um tempinho de descanso, né, um tempinho assim quando realmente o trabalho terminava ali e era somente o descanso para no outro dia já voltar ao trabalho. Mas o que acontece após isso, né, ou durante esse período, é que eles começaram a clamar a Deus. Eles vão se voltar agora ao Senhor. Vamos ler aqui Ezequiel, rapidinho, Ezequiel 28. Olha o que o texto nos fala. A gente já viu essa parte, esse texto lá atrás,
mas só para a gente relembrar. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Aqui, como a gente falou no verso, contrário ao teísmo aberto, é Deus decretando aquilo que aconteceria. Deus está dizendo aqui que esse povo, o povo hebreu, se viraram contra o Senhor. Eles estavam adorando aos deuses egípcios, né, as suas divindades lá, e como a gente viu, então eu disse que derramaria sobre eles meu furor. De que forma o povo está sendo castigado mais e mais e mais e mais? Faraó após faraó, o povo sendo mais castigado ainda, a ira de Deus em cima do povo hebreu. Até que eles, instruídos ali por Deus também, no seu coração, eles começaram então a clamar a Deus. É o que nos diz o verso 23, a parte B. E por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Aqui nós temos uma outra coisa interessante. É que o Senhor não está longe de nós. Deus está nos ouvindo a todo instante. E aí, né, aquele ditado que Deus tarda, mas não falha, ele é mentiroso. Deus nunca tarda. Ele faz as coisas ao seu tempo. Aqui, o que acontece é que o tempo de Deus para libertar o povo havia chegado. Não era... a libertação não ocorreria quando os homens queriam, quando Moisés queria. Enfim, a libertação ocorreria no tempo em que Deus determinou que ela aconteceria. Essa história de que Deus tarda, mas não falha, é um ditado diabólico, mentiroso. Tardar significa falhar. Se você chegou tarde em alguma situação, você falhou com aquela situação. Se você tardou, é porque alguma coisa lhe impediu de fazer aquilo. E Deus não erra, Deus não pode ser impedido por nada, mas Ele faz as coisas segundo o seu próprio conselho, segundo a sua própria vontade, no tempo em que Ele quer. E isso não depende de ações de nós humanos, não depende daquilo que queremos, nem daquilo que possamos fazer, nada disso. As coisas acontecem no tempo correto, determinado por Deus. E o povo agora vai clamar a Deus. E Deus prontamente está ali para ouvi-los. Eles se viram agora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus vai ouvir o seu clamor e vai então lembrar-se. Repare que esse lembrar-se aqui é uma terminologia humana. É claro que Deus não se esqueceu disso. Nós vamos ver durante todas as Escrituras Sagradas os autores utilizando, digamos, de terminologias humanas, né, para que a gente, digamos assim, possa compreender. É o texto ali orientado por Deus se reduzindo a uma linguagem que nós compreendamos. É claro que Deus não se esqueceu do acordo que ele tinha feito, da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que os textos não estão dizendo aqui é que Deus ouve o clamor desse povo então e vai agora cumprir aquilo que ele havia prometido. Verso 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus estava controlando eles, estava controlando inclusive Faraó e seus malfeitores. Decreto de Deus ali, estava acontecendo aquilo porque Deus quis. É duro dizer essas coisas e muitos podem não concordar, mas é isso. As coisas ocorrem porque Deus quer. Seria impossível algo ocorrer sem a vontade de Deus. E aqui não existe essa coisa de vontade permissiva, vontade ativa. Tudo é vontade. Vontade é desejo. Então não existe essa coisa que é vontade permissiva de Deus. Deus viu que alguém queria fazer coisa e ficou olhando e permitiu. Não, isso não existe. Existe vontade decretiva de Deus. Deus decreta e sua vontade é dessa forma. Não ocorre nada que Deus não queira. Não, de forma nenhuma. Esqueça essa coisa de que Deus ficou olhando passivamente e ocorreu e Deus não queria, mas permitiu. Isto não existe. Nas Escrituras não existe isso.
É a vontade decretiva de Deus. Às vezes a gente não compreende, isso é bem verdade. Tem textos, passagens que a gente fica, por que isso? Mas é a vontade de Deus ali. Se reinos caem, os reinos se levantam, se o comunismo ocorreu, é a vontade de Deus. É duro, você pode não concordar, mas é Deus controlando toda a história. É o Senhor no seu trono de glória, todo-poderoso, controlando tudo. Este é Deus. Se não for assim, não é o Deus das Escrituras. Não é esse Deus passivo que fica olhando as coisas, que não decreta, que não ordena, que não faz. Não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é aquele que faz, que decreta, que manda e que controla todas as coisas, mesmo a gente não compreendendo. E aí aquela questão da existência do mal, porque Deus permite o mal, é uma outra história. A gente pode debater sobre isso em algum outro vídeo. Posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, em relação ao problema do mal e de Deus, né? A chamada teodiceia. Não é um assunto fácil, mas a gente pode debater. Mas Deus controla o mal, Deus controla todas as coisas. O inferno é uma obra de Deus. Não foi Satanás que criou o inferno. Deus criou o inferno. Então Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive Senhor do inferno. Satanás não é o Senhor do inferno. Como diz, se eu não me engano, Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro sequer em toda a criação em que Deus diga não é meu. Tudo é do Senhor. Ele controla todas as coisas. Ok? Então, no próximo vídeo, nós teremos então Deus falando com Moisés através da sarça ardente. Nós vamos ver algumas relações ali com o Novo Testamento. No mais, que o Senhor fique conosco, nos abençoe. Mais uma vez, não esqueçam de dar seu joinha, seu legal. Não esqueçam de se inscrever para receber as notificações quando vierem outros vídeos semana que vem. E principalmente também não esqueçam de compartilhar. No mais, fiquem com Deus e que o Senhor nos abençoe.